Fica claro e notório a diferença de estilo, de compostura, de grandeza quanto ao cargo, da investidura quanto ao cargo, apresentado por Lula, por sua equipe, de forma geral, com alguns senões, e, sobretudo, também da sua esposa Janja, que se mostra uma moderna primeira-dama, de compostura, de elegância, de simplicidade, que são efetivamente encantadores, com a comparação feita àquela malfadada primeira-dama, esposa, assim se pensa, do Jair Bolsonaro. É um contraste tão grande, tão efetivo, que traz para aqueles que desejam um país republicano efetivamente a sensação de que estamos em um caminho republicano. Se a gente for analisar, Lula tem tido pequenas vitórias que ganham contornos de grandes vitórias, justamente porque a população brasileira, embora tenha eleito Lula como uma maioria, embora essa pequena maioria estabelecida sobre o Bolsonaro, mas que felizmente foi maioria, não lhe deu, entretanto, maioria confortável no Congresso, no Parlamento, a saber, no Senado e na Câmara. Aqui, no nosso canal, nós nos batemos durante todo um ano sobre a importância de elegermos as esquerdas. Mostramos aqui que não bastava apenas colocar Lula no comando do país, mas que seria necessário dar-lhe um suporte, isto no campo parlamentar, para que ele pudesse caminhar com mais tranquilidade. O povo brasileiro, que ainda não tem uma noção política mais exata do que se trata da relação entre os três poderes da República, naturalmente que deram esta maioria de margem pequena a Lula, felizmente, mas deu a Lula um congresso dificílimo de negociações. Um congresso que, a qualquer momento, a depender dos bafos deste malfadado, deste infeliz o mercado, ou das elites brasileiras representadas pelos diversos setores da riqueza concentrada no Brasil, Lula poderá ficar refém deste mesmo Congresso, que é predominantemente de centro-direita e de centro pouquíssimo, com inclinação à centro-esquerda e muito menos à esquerda. Com isso, Lula, que quer fazer um governo que está voltado para as questões sociais, precisaria de um Congresso eminentemente à esquerda, ou próximo ao centro, numa centro-esquerda. E ele não tem este dispositivo. Então, ao negociar com o centro e com a centro-direita, e um pouco com a direita, ele teve que fazer concessões, dando espaço para que algumas pessoas pudessem ocupar cargos no seu governo, a saber, aquela ministra, se não me engano, do turismo, que é ligada às milícias de Niterói, um indivíduo que está aí ligado ao partido União Brasil, à direita, criando problemas para Lula e usando a visão da FAB de forma que não é cabida, e agora um ministro das Minas e Energias que tentou trair Lula, contrariando a indicação dada por Lula e seus próximos para a formação de um novo conselho da Petrobras. Este ministro queria colocar pessoas bolsonaristas neste lugar, criando naturalmente problemas para que a questão do fornecimento de gasolina, de combustíveis, enfim, no Brasil, possa ter uma solução mais voltada para as demandas populares. Então Lula enfrenta essas dificuldades e até este momento ele tem mostrado uma grande habilidade, uma grande capacidade de encontrar soluções neste nó apertado em que ele está vivendo como uma herança infeliz e maldita deixada pelo Bolsonaro, tão infeliz e maldito quanto a sua própria herança. Bolsonaro armou uma arapuca, além de ser um indivíduo absolutamente desqualificado. Toda a sua equipe é absolutamente desqualificada. A sua ex-esposa, ou esposa, parece que ainda é, que vai tentar ser provavelmente uma saída de candidatura para 2026 ou algum outro cargo importante pelo PL, e também uma pessoa absolutamente desqualificada em todos os sentidos para ocupar o lugar de uma primeira-dama digna de um país grandioso como o Brasil. Então, há uma diferença brutal. Enquanto semanalmente nós nos ocupávamos com as pataquadas, com as babaquices, se assim podemos dizer, com as pachorradas e as cachorradas de Bolsonaro e seu ministério, nós vimos na condução de Lula uma firmeza, uma serenidade, um aplacamento, inclusive, da agitação nacional, que a sua condução firme e da sua equipe discreta, eficaz e tudo indica competente, embora alguns sinões, está trazendo para o país uma certa normalidade republicana, que tenta ser abalada, naturalmente, pelos sequazes de Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro,
por este gabinete do ódio que não para de produzir ódio, mentiras, fake news, por alguns parlamentares da direita que tentam substituir Bolsonaro do espetáculo grotesco da mentira e das cachorradas, apesar disso, Lula continua brilhando. Para desespero dos bolsonarentos, bolsonaristas, bolsolazarentos e do próprio Bolsonaro, Lula continua brilhando. Será uma pena se as forças políticas que realmente querem uma república, uma democracia, que querem um país voltado para atender minimamente as demandas populares, será uma pena se essas forças não derem apoio para Lula tornar o Brasil novamente um país que possa ser amado e respeitado, não só por nós, os brasileiros, mas também pelo campo internacional. Neste campo, Lula já demonstrou o quanto brilha como uma grande estrela e como um grande estadista. E que o Brasil e seus políticos, comumente de péssima qualidade, saibam aproveitar isto que o Brasil está tendo a oportunidade pela governança de Lula, pelo menos até o momento. Vamos caminhar, porque, como sempre se disse, a luta pelas esquerdas por um Brasil que atenda efetivamente às necessidades populares continuam e continuarão. Não param. A luta de classes, a luta entre ricos e pobres, a luta para que a classe média não seja esmagada e enganada, a luta no campo político, há lutas que precisam continuar. E nós estaremos aqui, embora a náusea que esta extrema-direita e parte da direita mais a extrema causam em nossos estômagos e em nossas mentes. Um abraço e até uma outra oportunidade.